Último episódio a gente falou sobre obedecer, sobre homens que até ouvem a Deus, mas hoje eu quero ir mais fundo com você. Porque existe um padrão invisível que eu acredito que destrói muitos homens e talvez você nem tenha percebido ele ainda aí na sua vida. Porque às vezes você começa, mas você não termina. Você começa bem animado para fazer as coisas, você começa bem motivado, cheio de todas as intenções, mas no meio do caminho você para. E a pergunta é: por quê? E eu vou te falar um negócio, homem. Isso não é falta somente de planejamento, não é falta somente de capacidade. É porque você sabe que consegue. Então, não é por causa de planejamento, falta de capacidade, não é nada disso. Você já provou que você consegue. Então, o problema é outro. Você vive de começo. Esse é o problema. Não existe nada de construção. Igual eu falei pra você, assim, você começa projeto, hábito, devocional com Jesus, mas você não consegue sustentar. E o homem que não consegue sustentar, ele não constrói. Ele vive de picos e vales. Não existe constância na vida dele. Então, eu quero comentar um pouquinho sobre essas coisas com você, porque eu não sou o cara que termina tudo, que terminei tudo sempre em toda a minha vida. Então, existem coisas, por exemplo, que eu começo hoje e eu abandono. Por exemplo, eu já comecei a estudar e eu parei. Eu já comecei, por exemplo, a tomar banho gelado 5 horas da manhã, eu parei. Eu já comecei a ler livro e eu larguei o livro porque ele ficou bem chato mesmo. Por exemplo, eu já comecei a gravar conteúdo e eu acabei abandonando. Até as coisas mais simples, como, sei lá, fazer uma sessão de respiração, sabe aquelas respiração consciente? Então, junto com a Carla, eu parei, eu comecei e parei de fazer coisas simples ali com ela. E isso, de verdade, isso me incomodava muito. Eu olhava e eu falava assim: "Cara, não faz sentido, não faz sentido. Eu sou uma pessoa disciplinada, eu sei sustentar realidades, eu sei segurar a pressão, eu sei fazer coisas difíceis. Então por que algumas coisas eu simplesmente não tenho a capacidade de continuar?" Até que teve um dia na minha vida, um episódio que me marcou muito. Eu vou contar pra você. Eu comecei a construir uma IA dentro de um projeto que a gente estava fazendo e eu gastei mais de 80 horas construindo isso. Cara, era um projeto incrível, bom, podia ajudar muita gente, valia até uns R$ 50.000 e na minha cabeça, eu, particularmente, estava achando que eu estava fazendo ali a coisa certa, que eu estava produzindo, que eu estava avançando, até que a Carla virou e de um modo que, ora, só quem é casado sabe, ela virou e falou pra mim assim: "Olha, seguinte, eu não acho que Deus te chamou para isso." E na hora, eu rejeitei, vou ser bem sincero com você, eu rejeitei e falei assim: Não, pelo amor de Deus. E eu sei que isso aqui faz parte. Eu tô servindo melhor as pessoas. Eu tô cumprindo aquilo que Jesus colocou dentro do meu coração que eu precisava de fazer, e de fato eu estava, né. Só que alguns dias depois, eu estava sozinho em casa, que ela foi num evento com as amigas, e eu senti que o Espírito Santo queria falar comigo. Eu parei, assim, no meio da cozinha, eu percebi: "Cara, eu tô sozinho em casa." Eu senti esse sussurro, eu parei e perguntei assim: "Espírito Santo, o que você quer me falar? Você quer me falar alguma coisa?" E na mesma hora, o Espírito Santo me fez pensar no seguinte: imagina se você tivesse investido essas mesmas 80 horas que você gastou para construir essa IA, se você tivesse gastado esse tempo falando, produzindo, crescendo outras coisas que eu também te pedi para fazer, aonde você estaria? O problema, gente, dessa história não era que o Espírito Santo estava me chamando a atenção, que não era para me construir a tal da IA. A questão que ele queria me mostrar era qual que é a prioridade. Na hora, gente, eu fiquei assim: "Meu Deus, a Carla tinha razão." As mulheres sempre têm razão, né? E eu percebi que eu não estava sendo, por exemplo, indisciplinado, eu estava sendo distraído. Eu estava ocupado, mas eu não estava obedecendo corretamente. Eu estava aparentemente ali produzindo, mas eu não estava alinhado. E foi ali que eu entendi algo muito forte que eu quero compartilhar com você. Gente, não era falta de disciplina, era falta de direção, sabe? Porque quando você tem direção, você consegue sustentar as coisas. Mas quando você só começa as coisas animado, você começa por começar, possivelmente você vai abandonar no meio do caminho.
Porque eu conto essas coisas pra você, porque eu comecei a analisar a minha vida e percebi que eu já vivi o contrário também. Ou seja, quando eu tinha um porquê muito forte, uma direção muito clara, as coisas foram diferentes. Por exemplo, quando eu me mudei aqui para São Paulo, eu sustentei essa mudança. Eu sustentei essa decisão. Por quê? Porque eu tinha uma direção clara. O Senhor pediu para que a gente se mudasse. Falou de um plano, falou que a gente deveria se mudar. Eu não queria. Eu já contei essa história para você nos podcasts anteriores. Mas beleza, fui, mudei, sustentei. Ou seja, no final das contas, não era sobre capacidade. E não é sobre capacidade na sua vida. Não é mais curso, mais inteligência, a palavra mágica. É só uma questão de alinhamento. Quando você se alinhar, as coisas elas vão começar também a serem mais sustentáveis, enquanto você também estiver alinhado. Então, agora eu quero te perguntar algo. O que você já começou e você abandonou? Preciso que você pense nisso, tá? Segunda pergunta: o que que Deus já te mostrou, mas você não sustentou? Hoje na sua vida você vive construindo ou você vive só começando muitas coisas? Outra pergunta: você começa coisas com Deus ou você termina coisas com Deus? Eu sempre gosto de fazer essas perguntas porque eu quero que você se veja aonde você está. Porque daí a gente consegue atuar profundamente nessas coisas. Porque o que define a sua resposta para mim mostra se você verdadeiramente aprendeu a ouvir a Deus ou se você só teve momentos com Ele. Porque quando um homem ele aprende verdadeiramente a ouvir Deus, a sustentar essas coisas, ele para de ser um homem que vive de impulso, de muita força, de muita arrancada, de muito fazer, para um homem que ele é mais constante. Então, não é sobre você ficar fazendo muito, é sobre você aprender a sustentar as coisas certas. E tudo isso a gente aprende ouvindo também ali a voz de Deus. Então, por exemplo, deixa eu recapitular com você tudo aquilo que a gente está construindo aqui, tudo que você já viu nos episódios anteriores. Lembrando que isso aqui é uma construção, tá? Então veja os anteriores, que cada um a gente fala dessas 7 fases que todo homem, as 7 travessias que todo homem precisa de atravessar, tá? Então vamos lá. Se você chegou até aqui, olha o que que a gente já construiu, só para você entender. Você já entendeu que você não é órfão, você já entendeu a começar a ver a sua identidade, você entendeu que você foi criado para cultivar e guardar, você aprendeu que você precisa ouvir a voz de Deus, você começou a aprender a discernir, você foi confrontado que você precisa de obedecer. Agora só falta uma coisa para a gente fechar essa travessia. Você precisa de aprender a sustentar tudo essas coisas que a gente conversou ao longo do tempo. Tem que aprender a sustentar as coisas, não só começar, não só ficar animado, não só ouvir a voz de Deus, não só obedecer, porque às vezes você pode ter feito tudo isso, mas até agora você não sustenta as coisas. Então eu quero te desafiar a você fazer algo bem simples. Eu quero que você escolha uma coisa só. Não é 5, não é 10, é uma só. Algo que Deus já te pediu. E pelos próximos 7 dias, você não vai negociar nada. Você não vai ajustar, não vai adaptar, você vai focar em sustentar, mesmo que você não tenha vontade. Mesmo que você não tenha emocional, mesmo que você esteja cansado e mesmo que não dê nenhum resultado. Sabe por quê? Porque o homem maduro, ele não depende de motivação. Ele não é um homem de começos. Ele é um homem que depende de posição. Isso que mais importa, continuar posicionado. Porque deixa eu falar um negócio para você. Quem não sustenta, não aprende a sustentar, nunca vai conseguir construir algo. Não constrói. E aquilo que construiu é um castelo de areia e a qualquer momento vai desmoronar. Então a gente tem que ser bom em sustentar as coisas. Então talvez você esteja escutando todas essas coisas, a gente está discutindo várias coisas, e você, por exemplo, até ora, você consegue sentir que Deus fala, mas você não sustenta. E deixa eu te falar, homem, isso não é falta de Deus, é falta de formação. Porque existe uma fase da vida do homem onde ele aprende tudo isso aqui que a gente está conversando. E sabe onde é que você deveria ter aprendido a se sustentar, ouvir a voz de Deus, discernir, obedecer? Na sua juventude. Porque é nessa fase, na juventude, que o homem aprende, por exemplo, quem ele é, que ele é filho, ele aprende a ouvir a voz de Deus, ele aprende a obedecer e ele aprende a tomar as decisões.
O grande problema é que muitos homens eles pulam essa fase da juventude. Você vive ela de forma cronológica, biológica, mas você não completa ela, você atravessa, você pula essa fase. Ou seja, são aqueles homens que eles crescem na idade, mas eles não foram formados. E aí, hoje, esses homens eles vivem assim, confusos. Eles começam, depois eles param, eles ouvem, mas eles não sustentam. Ou seja, o cara tem palavra de 10 anos, mas nada rolou. Então deixa eu te contar um negócio bem simples aqui. Isso ainda pode ser construído. Aquilo que você não viveu na travessia da juventude, que você não viveu na juventude, todas essas coisas que eu estou conversando com você, você ainda pode construir. Porque as travessias, gente, que eu falo bastante, não tem a ver com idade, tem a ver com decisão. Então, você pode continuar vivendo de começos, ou você pode decidir sustentar aquilo que Deus já te mostrou. Porque o homem, ele não amadurece quando ele ouve, quando ele começa a viver. O homem, ele aprende e ele amadurece diante de Deus como homem de verdade quando ele permanece. Então é o seguinte, ouvir Deus muda momentos na nossa vida, vão te direcionar para algumas coisas, mas sustentar o que ele disser e permanecer nisso é o que verdadeiramente vai mudar completamente a sua vida, a sua empresa e a sua casa. E era isso que eu queria compartilhar um pouquinho com você. Porque no próximo episódio, a gente vai entrar num lugar ainda mais sensível. Porque igual a gente sempre constrói, sempre tem algo para a gente construir. Porque não basta, por exemplo, você ouvir, não basta você sustentar. Você precisa de aprender a escolher. Porque muitos homens até ouvem, né? Ouvem a Deus, mas continuam escolhendo errado, tá? Então, no próximo episódio, eu quero comentar um pouquinho disso com você. E se fez bastante sentido esse podcast, se você sentiu de enviar para alguém, cara, não pensa. Corre, envia. E toda semana a gente tá aqui pra gente fazer essas travessias, pra gente deixar de sermos meninos espirituais e pra fazer com que a gente consiga realmente nos tornarmos homens completos e maduros, tá? Tem meu Instagram, tem as minhas redes sociais nos comentários aqui desse podcast. Você pode ir lá e falar comigo e a gente tá junto nessa jornada. Até a próxima.